Imagine um mundo envolto em trevas, onde a esperança parece uma lembrança distante. Essa era a realidade para os israelitas durante o tempo de Ezequiel. Eles eram um povo vivendo no exílio, longe de sua terra natal, seus corações pesados de tristeza e desespero. Sua amada cidade, Jerusalém, estava em ruínas, uma lembrança gritante de sua derrota e cativeiro. Foi durante essas horas mais sombrias que Deus escolheu falar com seu povo. Ele escolheu Ezequiel, um homem de profunda fé e coragem, para ser seu mensageiro. Ezequiel era um profeta, um vaso escolhido por meio do qual Deus comunicava sua mensagem de esperança e restauração. Ele era um farol de luz em tempos de escuridão avassaladora. Suas palavras, inspiradas pelo divino, ofereciam conforto e orientação a um povo que ansiava por redenção. Deus falou com Ezequiel por meio de visões poderosas, sonhos vívidos que revelavam seus planos e propósitos. Uma dessas visões, particularmente comovente e profunda, é a visão do Vale dos Ossos Secos. Esta visão não era apenas um espetáculo, era uma metáfora poderosa para o Estado de Israel. Os ossos secos representavam a desesperança dos israelitas, seu espírito esmagado pelo peso de suas circunstâncias. Eles se sentiam perdidos, esquecidos, seus sonhos destruídos, seu futuro incerto. O Vale dos Ossos Secos não era apenas um local físico, simbolizava o deserto espiritual em que os israelitas se encontravam. Eles haviam perdido a fé nas promessas de Deus, seus corações endurecidos por anos de sofrimento e exílio. Assim como um vale é cercado por montanhas imponentes, eles se sentiam presos por seu desespero, sem saída. Sua situação parecia impossível, sua esperança extinta como uma brasa que se apaga. Guiado pelo Espírito de Deus, Ezequiel se viu na beira de um vasto vale. O ar era denso com um silêncio tão profundo que parecia quase tangível. O olhar do profeta varreu a paisagem desolada, e seu coração se afundou com a visão diante dele. O fundo do vale estava coberto de ossos, branqueados pelo sol, um testemunho gritante da morte e da decadência. Eles estavam por toda parte, esses restos de vidas há muito passadas, espalhados pelo vale a perder de vista. Crânios com órbitas vazias olhavam para ele, seu olhar silencioso parecendo zombar da própria noção de esperança. Ossos longos, costelas e ossos dos dedos estavam misturados, um mosaico caótico de morte. Não havia sinal de vida, nenhum indício de movimento, apenas a quietude da desolação absoluta. Mesmo em meio a essa paisagem desolada, um vislumbre de esperança brilhou dentro dele. Enquanto Ezequiel estava lá, contemplando a cena diante dele, ele ouviu um som. No início, era fraco, quase imperceptível, como o farfalhar das folhas em uma brisa suave. Mas à medida que ele ouvia mais atentamente, o som ficava mais alto, mais insistente. Era um som seco e crepitante, o som de ossos batendo uns nos outros. Ele observou com espanto os ossos espalhados começarem a se mover, aparentemente atraídos por uma força invisível. Ossos procuravam suas contrapartes, juntando-se com uma precisão que desafiava qualquer explicação. O movimento, a princípio lento e hesitante, ganhou impulso, transformando o vale de uma cena de morte silenciosa em uma sinfonia de movimentos ruidosos e crepitantes. O ar, antes pesado com o cheiro de decomposição, parecia vibrar com uma nova energia. Era como se o próprio sopro da vida estivesse sendo devolvido a este vale da morte. O vale, antes silencioso, exceto pelo vento assobiando pelas órbitas vazias, agora estava cheio de uma expectativa diferente. Os corpos jaziam inertes, completos, mas sem vida, esperando pela centelha, o sopro de Deus para despertá-los. Ezequiel sentiu uma onda de adrenalina.
seu coração batendo forte no peito. Ele sabia, ele podia sentir que algo grandioso estava para acontecer. Então, começou. Um vento, diferente de tudo que ele já havia sentido antes, varreu o vale. Não era o vento forte e cortante do deserto, mas uma brisa suave e quente, carregando consigo o cheiro da vida, da renovação. Ele girou ao redor do profeta, chicoteando suas vestes, puxando seu cabelo, incitando-o a abrir seu coração para o milagre que estava prestes a se desdobrar. O vento soprou sobre os corpos, e enquanto isso acontecia, eles começaram a se mexer. À medida que o povo recém-ressuscitado encontrava seus pés, um senso de propósito se instalou no vale. Eles olharam ao redor, um para o outro, para o mundo que estava morto para eles por tanto tempo, e uma nova luz brilhou em seus olhos. Eles não eram mais um povo definido pela derrota e pelo desespero, mas um povo renascido, imbuído da força e resiliência de seu Deus. Eles se ergueram, esses israelitas ressuscitados, seus corpos fortes, seus espíritos revitalizados. Eles não eram mais um povo disperso e quebrado, mas uma força unida, pronta para enfrentar quaisquer desafios que surgissem. O vale, antes um símbolo de seu desespero, agora fervilhava com a energia de seu espírito coletivo. Ezequiel viu em seus olhos o reflexo de seus ancestrais, Abraão, Isaque, Jacó, os gigantes de sua fé. Ele viu a coragem de Moisés, a sabedoria de Salomão, a crença inabalável de Davi. Esses não eram apenas indivíduos que haviam sido trazidos de volta à vida. Eles eram uma nação renascida, um testemunho do amor e fidelidade duradouros de Deus. Ezequiel sabia em seu coração que esta visão não era sobre ossos literais voltando à vida. Era um símbolo poderoso, uma mensagem divina para um povo que se afogava no desespero. Os ossos secos, espalhados e sem vida, não eram apenas ossos. Eles representavam o espírito destruído dos israelitas. Despojados de sua terra natal, de seu templo, de sua própria identidade, eles se sentiam tão sem vida quanto aqueles ossos. Deus, em sua infinita sabedoria, usou essa imagem impressionante para falar aos seus corações. Ele mostrou a Ezequiel o vale dos ossos secos não para assustá-lo, mas para despertar seu espírito, para acender uma centelha de esperança na escuridão. Era uma mensagem que transcendia o tempo e o espaço, uma mensagem que falava do amor inabalável de Deus e de seu poder de restaurar até mesmo o mais quebrantado dos espíritos. Os israelitas, em seu exílio, haviam esquecido quem eram, de quem eram. Eles haviam permitido que suas circunstâncias os definissem, roubassem sua esperança, sua fé, sua própria força vital. A transformação dos ossos, de secos e sem vida para vibrantes e fortes, refletia a transformação que Deus desejava realizar em seu povo. Ele queria pegar seu desespero e substituí-lo por esperança, seu medo por fé, seu senso de isolamento por um senso renovado de unidade e propósito. Ele queria que se lembrassem de quem eram, seu povo escolhido, seus filhos amados. O processo de restauração, conforme descrito na visão, foi gradual, assim como a renovação espiritual é uma jornada, não um destino. Os ossos não voltaram à vida de uma vez. Primeiro, eles se juntaram, osso a osso, um processo lento e deliberado de reconexão, simbolizando a necessidade de os israelitas se reunirem, reconstruírem sua comunidade, redescobrirem sua herança compartilhada. Então, vieram os tendões e a carne, cobrindo os ossos, dando-lhes forma e substância. Isso representava a restauração de sua força, sua resiliência, sua capacidade de resistir às tempestades da vida. Deus não estava apenas chamando-os de volta à vida. Ele os estava equipando para prosperar, florescer e cumprir o propósito para o qual os havia criado.
A visão do Vale dos Ossos Secos não foi apenas um evento histórico. É uma mensagem atemporal de esperança e restauração para toda a humanidade. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, nos encontramos em nossos próprios vales de desespero. Enfrentamos desafios, experimentamos perdas, lutamos com dúvidas e medos. Nós nos sentimos quebrados, derrotados, como aqueles ossos secos, espalhados e sem vida. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos vê, não pelo que somos, mas pelo que podemos nos tornar. Ele vê nosso potencial, mesmo quando não podemos vê-lo nós mesmos. Ele ouve nossos clamores, mesmo quando nos sentimos perdidos e sozinhos. E Ele nos oferece a mesma promessa que fez aos israelitas, a promessa de restauração, de renovação, de ressurreição. Assim como Ele soprou vida naqueles ossos secos, Ele anseia por soprar seu Espírito em nossas vidas. Feche os olhos por um momento e imagine o nosso mundo hoje. O que você vê? Você vê paz, unidade e esperança? Ou você vê vislumbres de um vale moderno de ossos secos? A verdade é que, embora não estejamos enfrentando o exílio físico, muitos de nós se encontram em terras devastadas espirituais, ressecados e cansados, ansiando por um toque do divino. Olhe ao redor. Vemos relacionamentos rompidos, sonhos desfeitos e uma sensação generalizada de solidão e isolamento. Vemos comunidades devastadas pelo vício, violência e desespero. O peso do nosso mundo moderno, com suas demandas constantes e ritmo implacável, pode nos deixar sentindo vazios, esgotados, como aqueles ossos secos, espalhados e esquecidos. As mesmas coisas que prometem conexão, tecnologia, mídia social, gratificação instantânea, muitas vezes nos fazem sentir mais desconectados do que nunca. Perseguimos prazeres fugazes, buscando realização em posses materiais e relacionamentos superficiais, apenas para nos sentirmos mais vazios do que antes. Vagamos pelos nossos dias, seguindo os movimentos, mas nossos corações anseiam por algo mais, algo real, algo duradouro. Mas há esperança. Assim como Deus viu a situação dos israelitas, Ele vê nossas lutas hoje. Ele ouve os gritos silenciosos de nossos corações, os sussurros de anseio por algo mais. Ele não nos esqueceu. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e seu poder de redimir, restaurar, ressuscitar é tão real e relevante hoje como era no tempo de Ezequiel. A visão do Vale dos Ossos Secos nos lembra que não importa quão desesperadora nossa situação possa parecer. Não importa quão secos e quebradiços nossos ossos tenham se tornado, Deus é capaz de soprar nova vida em nós. Ele é o Deus do impossível, o Deus que se especializa em pegar o que está morto e torná-lo vivo novamente. Ele não precisa que sejamos perfeitos, que tenhamos tudo junto. Ele simplesmente pede que venhamos a Ele, assim como somos, com corações abertos e espíritos dispostos. Quando entregamos nossa fragilidade a Ele, quando permitimos que seu Espírito opere dentro e através de nós, nos abrimos ao poder transformador de seu amor. Ele pega nossos pedaços quebrados e os une novamente, tornando-nos mais fortes, mais resilientes, mais bonitos do que antes. Ele sopra sua vida em nossos ossos secos, enchendo-nos de propósito, paixão e uma esperança que não decepciona. Essa esperança não é um desejo passivo, é uma força ativa e vibrante que nos capacita a viver de forma diferente. Isso nos compele a estender a mão para outros que estão sofrendo, a ser instrumentos de seu amor e graça em um mundo que precisa desesperadamente disso. Isso nos inspira a ser agentes de reconciliação, a construir pontes de compreensão e compaixão em um mundo frequentemente dividido pelo medo e pelo ódio. A visão do Vale dos Ossos Secos é mais do que apenas uma história do passado. É uma mensagem viva e vibrante de esperança para nós hoje. É um lembrete de que Deus está no negócio de restaurar vidas destruídas, de soprar vida em ossos secos. E se Ele pode fazer isso por um vale cheio de ossos secos, imagine o que Ele pode fazer por você e por mim.
Reserve um momento para revisitar aquele vale comigo. Imagine a paisagem desolada, os ossos branqueados pelo sol espalhados a perder de vista. Veja os ossos começarem a chacoalhar, se conectar, se unir. Testemunhe o aparecimento de tendões, a carne cobrindo os ossos, o sopro de Deus varrendo como um vento poderoso. O vale dos ossos secos não é mais um vale da morte, é um vale de triunfo, um testemunho do Deus que faz novas todas as coisas. E você? Está em um vale hoje? Se sente como ossos secos, esquecido, descartado? Lembre-se da visão de Ezequiel. Deus soprou vida naqueles ossos. Ele é o mesmo Deus hoje. Ele vê sua dor e oferece restauração. Traga a Ele seus ossos secos, seus sonhos desfeitos. Observe seu milagre. Saia do vale do desespero e entre na luz do sol de sua graça.